Glória a Deus. Queridos, aceitem a paz do Senhor. Amém. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Queridos, estou feliz para com Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Feliz de poder conhecer mais essa casa de oração. Haja feita que o Senhor nos proporcione essa oportunidade para juntos adorarmos e bendizermos o teu santo. Meus irmãos, eu sei que as horas já estão avançadas, mas eu peço um pouquinho de sua paciência para nos ouvir, porque Deus falou fortemente comigo durante essa semana. E quem aqui ministra vai entender muito bem o que eu vou dizer. Quando você tem um compromisso que é lidar com uma temática, você passa a estudar em cima disso. Irmãos, e o que eu li, reli do texto não estava escrito. E o Senhor nos levou até um outro texto bíblico, e agora eu estou entendendo tudo. Por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Epístola de Paulo aos Gálatas, o capítulo de número 6. Se o microfone parar, a gente vai no gogó, irmão, fica tranquilo. Gálatas, capítulo de número 6. E o verso de número 17. Enquanto você faz a localização do texto, já com sua paz, externar a Deus a minha gratidão por vida dos Jantos abençoe, viu? Foi o canal, a vida dele foi imprescindível para que estivéssemos aqui. Pai, meu Deus abençoe. Esse menino aqui é de Deus, irmãos. Glória a Jesus. Nos conhecemos em uma vigília. E ele deu lugar, eu falei, rapaz, se eu tivesse metade do fôlego que ele tem aí, eu pregava até 5. Fui só até 4:30. Louvado seja Deus, abençoe sua vida, viu? A vida dos pastores que aqui estão, Deus abençoe. Queridos, trago-vos a saudação do meu pastor, o pastor Jolino Passos, presidente da congregação de Jardim Helena, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Osasco, setor 5, no serviço de Deus por misericórdia, pastor que tão bondosamente nos deu essa liberação e pediu para que cumprimentássemos a todos vocês com a paz do Senhor. Pode ser a paz do meu pastor? Glória a Deus por isso. Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 17. O que encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim: quanto mais, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quanto mais, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Amém? E você se sente glorificando. Glória a Deus. Obrigado por essa palavra. Obrigado. Os irmãos, fiquem à vontade para nos ajudar. Meus irmãos, me dê alguns minutos de sua atenção. Prometo aos irmãos ser bem lacônico em minha oportunidade. 35, 40 minutos, você toma o microfone quem é de direito. Mas eu preciso passar ao seu coração aquilo que Deus gerara ao nosso espírito. O texto que ora acabamos de ler relata o apóstolo Paulo descrevendo para a igreja da Galácia algumas de suas experiências. É bem verdade que no decorrer de toda a sua vida ministerial, o apóstolo Paulo foi um dos homens de Deus que foi mais perseguido pela oposição. Como se não obstante a isso, não só a oposição daqueles que não aceitavam a palavra, mas também a oposição daqueles que se diziam servos de Cristo. Isso dá-se a entender porque Paulo, antes de sua conversão, foi um grande perseguidor da igreja de Jesus. Mas antes de entrarmos nisso, algumas curiosidades sobre a vida de Paulo. Antes disso, o texto bíblico nos diz que o nome dele era chamado Saulo. Saulo nasce em uma cidade chamada Tarso, localizada em Roma.
E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, mediante isso, vai ter aquilo que nós chamamos de cultura ocidental. Paulo obtém a sua nacionalidade romana, Paulo também obtém a filosofia grega, e Paulo vai obter a religião judaica ou a tradição judaica. Paulo era totalmente dotado, conhecedor das leis, homem que era muito bem formado. A história vai nos dizer, e ele mesmo diz e declara de sua própria boca, que foi formado aos pés de Gamaliel, que nada mais era do que um dos maiores ensinadores da época, dono de uma das 3 maiores faculdades teológicas de Jerusalém. E quando Paulo diz que se formou aos pés de Gamaliel, o sentido era literal. Naquele tempo, na formação acadêmica de um jovem, ele não se assentava em uma mesa, uma cadeira, e nem tampouco tinha na sua mão pena e papel para poder escrever. Tudo isso era muito restrito na época. O jovem sentava-se no chão e ele tinha que dizer para o seu servo ou para o seu senhor que ele queria se sujar com as sujeiras dos pés dele. Paulo começa a aprender sentado no chão, concernente à lei judaica. Paulo era totalmente dotado. Ele passa pelo ritual chamado Bar Mitzvah ainda com 13 anos de idade. É feita para ele cerca de 613 perguntas concernente à lei, os decálogos que foi entregue para Moisés em cima do monte pela mão de Deus. Paulo tem todo o conhecimento, Paulo tem sabedoria, Paulo tem formação acadêmica. A única coisa que Paulo não tinha era a graça de Jesus. Em toda a vida de Paulo, ele está engalgado, embasado, alicerçado na lei. Ele vive pela lei e também mata em nome da lei. Prova disso, que ele vai escrever algumas cartas e algumas epístolas, e ele escreve para Timóteo dizendo: eu, que antes fui perseguidor do povo de Deus, mas tive um encontro com Jesus, e esse, mediante a graça, me deu livre acesso para a salvação da minha alma, a qual a lei não pôde me entregar. A história diz que Paulo foi tão perseguidor do povo de Deus, a ponto de buscar cartas para perseguir a igreja de Jesus Cristo, que estava na época em grande ascensão. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 7 do livro de Atos dos Apóstolos, que Estevão, o primeiro mártir da história, vai morrer a mando de Paulo. O texto diz que enquanto Estevão era apedrejado, ele vê os céus abertos e ele declara: vejo o céu aberto e a glória de Deus refletindo sobre toda a Jerusalém. Eles pegam as roupas de Estevão, depositam aos pés de Saulo, e Saulo sai achando que tudo aquilo que ele fazia era o que era certo. Ele volta para sua casa e no outro dia, o texto diz que Saulo, ainda respirando ameaça contra o povo de Deus, sai de Jerusalém para ir até Damasco em busca de cartas para poder perseguir e matar mais algum dos nossos irmãos na fé. Só que quando Paulo está descendo a caminho de Damasco, ele não vai ter um encontro com Pedro, ele não vai ter um encontro com Tiago, ele não vai ter um encontro com João. O texto diz que de repente um clarão para na frente de Saulo, ele cai do cavalo e sem ter escapativa, sem ir para a esquerda, sem ir para a direita, ele diz: quem és tu, ó Senhor? E Jesus vai responder para ele: Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Agora o negócio muda, porque enquanto está tocando na igreja, na noiva, Jesus ainda guarda alguns dos seus. Só que quando Jesus se aparece para falar com Saulo, ele diz para Saulo: Saulo, o negócio agora é diferente. Eu vou ter contigo tete a tete, face a face. Não é mais nos meus que você vai tocar. Agora eu vou mostrar para você o quanto você ia de sofrer por amor da minha palavra. Ora, queridos, agora o perseguidor passa-se a ser perseguido por amor à palavra de Deus. Quando Jesus aparece para Saulo, Jesus vai deixar uma marca na pele de Saulo. Saulo, quando vê o clarão, o resplendor da glória de Cristo, porque antes, quando Jesus é crucificado, ele morre como cordeiro. Só que João, em Apocalipse capítulo de número 6, vai dizer que o cavaleiro que vem vestido de branco não é Cristo, é a falsa paz. Só que no capítulo 19 do livro do Apocalipse, João vai dizer
que ele olha, vê o céu aberto e um montado sobre o cavalo branco, e o seu cabelo era alvo como a lã, os seus pés brilhavam como latão reluzente em pleno meio-dia, as suas vestes eram brancas como nenhum lavandeiro na terra poderiam a esbranquiçar. João ainda diz: na sua coxa e na sua vestidura estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que quando João tenta olhar para a face dele, ele diz: os olhos dele brilhavam e era como fogo. Quando Saulo vê Jesus, ele não vê como o cordeiro da cruz, ele vê como leão da tribo de Judá. O negócio muda. Aí Jesus se apresenta para ele e fala: Saulo, prazer, sou Jesus. Saulo vai ter um choque de consciência. E naquele momento, em aquele encontro entre Cristo e Saulo, ele vai perceber que tudo que ele fez em nome da lei foi em vão. Aí Cristo, que é conhecedor do coração humano, toma Ananias, você conhece muito bem da Bíblia, melhor do que eu, diz: ó, vai lá, até na rua chamada direita, procura por um certo homem chamado Saulo, que ele está orando e jejuando, esperando alguém para lhe mostrar o caminho. A palavra conversão nunca fez tanto sentido do que na vida de Saulo. O termo conversão é mudar o rumo, o percurso, o direcionamento, o lugar para onde ir. Saulo está descendo para Damasco para buscar carta, papel, seguir o povo de Deus. Jesus tem um encontro com ele, marca Saulo de uma tal maneira, e agora ele vai retornar o caminho e voltar para Jerusalém, não para perseguir, mas pregar em nome de Jesus. Só que, querido, quem foi que disse que servir a Cristo é facilidade? Que mentiu para nós de tal maneira a ponto de tentar nos persuadir a acreditar que a vida cristã é só vitória e só vitória. O primeiro encontro de Saulo com Deus vai marcá-lo, ele fica totalmente cego. Ainda por um curto período de tempo, Jesus o marca, e como prova disso, a partir desse momento ele muda a sua nomenclatura. Ele era chamado Saulo pelo nome que ele tinha dos romanos. Agora ele diz: me chame de Paulo. A nomenclatura e a conotação agora é judaica. Ele diz: Jesus me marcou de uma tal maneira que nem o nome que eu tinha antes eu quero mais. Quem é que gosta de ser chamado pelo apelido que tinha quando você era do mundo? Porque eu não gosto. Porque Jesus, quando nos marca de uma tal maneira que nós somos transformados de dentro para fora, e quem olha para nós nem nos reconhece como quem nós éramos antes. Só que Saulo volta e começa a pregar o Evangelho, e o texto diz que Paulo passa a ser perseguido de uma tal maneira que Paulo, quando vai se apresentar perante Roma, ele está pregando, e ele vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, vai dizer: só fica tranquilo que o que a gente está passando aqui para mim é fichinho. Esse naufrágio que está acontecendo aqui é tranquilo, porque eu, por 3 vezes, recebi 40 chibatadas menos uma. 3 naufrágios em perigo de morte, muitas vezes pelas mãos de quem era contrário à nossa crença, e também pelos irmãos que eram a favor da nossa crença. Paulo está dizendo que a partir do momento que ele está servindo a Cristo, ele tem uma estimativa diferente do olhar de muitos que pensam que a vida era só facilidade. Ele vai pregar e vai dizer para eles assim: ó, tudo que eu passei foi pelo amor ao Evangelho. E se eu tivesse que pregar para você aqui, dar um tema para essa mensagem, não vou fazer isso contrariando as regras da homilética, eu pregaria para você sobre o Deus que nos fere. A gente prega tanto sobre cura, a gente prega tanto sobre milagre, a gente prega tanto sobre restauração, e esquecendo que muitas das vezes o próprio Deus é o Deus que nos fere. Paulo vai olhar e vai dizer assim: olha, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo
as marcas de Cristo. Cicatrizes são o que mostram que fomos mais fortes do que aquilo que nos feriu. Toda cicatriz passa por um processo. Antes de cicatriz, feridas. Isso me faz lembrar do profeta Amós, apregoando a palavra de Deus em Jerusalém numa época de totalmente apostasia espiritual. E há quem diga que vida de profeta é muito fácil, porque recebia toda a honra daquele Antigo Testamento, porque era a boca de Deus na terra. Só que o profeta Amós, quando está profetizando, o rei Amazias e o sacerdote de Betel vai olhar para ele e vai dizer assim: ó, pega as tuas coisas e não profetiza mais aqui. Porque é bem verdade que quando você é pregador do Evangelho de verdade, eu estou falando de pregador do Evangelho de verdade, eu não estou falando de falso profeta de pix em live de revelação na internet. Eu estou falando de profeta que quando abre a boca e diz: assim diz o Senhor, Deus assina embaixo do mais alto céu. Eu estou falando de profeta que diz: Deus vai levantar, e profeta também que diz: Deus vai abater. Eu estou falando de profeta que diz: olha, continua porque Deus está se agradando. E profeta que aponta o dedo do nariz e diz: Deus também não está se agradando. Eu estou pregando, estou falando de profeta que diz: Deus vai te levantar. E também profeta que profetiza e diz: Deus vai te abater. Deus não tem balança enganosa e pêndulo duvidoso. O profeta de Deus não tem carteira assinada com ninguém e ainda prega o que Deus manda ele pregar. O profeta olhou e disse assim: olha, eu tenho uma notícia para dar para você. Eu não era profeta e nem tampouco filho de profeta. Eu era boiadeiro e cultivador de sicômoro. Aí o rei olhou para ele e falou assim: o negócio é complicado. O camarada não tem padrinho, não tem quem levante, não tem quem abriu porta para ele, não tem quem foi que deu estudo. Quem levantou foi Deus, quem ergueu foi Deus, quem deu a profecia foi Deus. Para calar alguém nessa condição, o negócio é difícil, rapaz. Para tentar calar a boca de alguém que Deus levantou, meu irmão, o negócio é complicado. Só que se atente nisso, por gentileza. Ele vai dizer: eu era boiadeiro e cultivador de sicômoros. Sicômoro nada mais era do que o figo. Figo é uma fruta que ela passa do estado de maduro para podre muito rápido. É questão de dias. Só que a aparência do figo lá de fora ainda é verde. Então não tem como você saber quando ele está maduro pelo seu interior. O que Amós está falando é que o trabalho dele diariamente era pegar uma espécie de bisturi, subir em cima da árvore e ir ferindo figo por figo, para que quando chovesse as partículas da água introduzisse dentro do fruto e ele amadurecesse de dentro para fora. Aí Deus chama o profeta Amós e diz para ele: na tua profissão não é? Ele diz: eu vou ferir você igual você fere o figo e vou te amadurecer de dentro para fora. O profeta agora está vivendo o mesmo processo que ele executava na sua função. E ser profeta de Deus é isso, é ser ferido para amadurecer de dentro para fora. Porque afinal, no meio de tudo isso, você serve um Deus que não só abre porta para você, mas também um Deus que te fere quando é necessário ferir. Você está lembrado? Gênesis capítulo 32, a partir do verso de número 24. A Bíblia conta a história de um homem que, antes de ter um encontro com Deus, vivia uma vida totalmente tortuosa. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac. A família de Jacó é uma família abençoada. Tem como conotação aí de impulsos para alguns, como o casamento mais célebre da Bíblia entre Isaac e Rebeca. Discordo. Porque o texto diz que na trama para tomar a primogenitura, Isaac e Rebeca já não estavam falando mais a mesma língua. Só que a Bíblia diz que Jacó, depois de tomar a primogenitura, passa a ser perseguido, e tudo que Jacó faz só leva ele para a decadência. Só que chega uma hora que Jacó vai ter um encontro com um anjo no val de Jaboque. O anjo desce, quando Jacó vê o anjo, Jacó vê a oportunidade de mudar de vida.
Ele diz: eu vim aqui como Jacó, mas só saio daqui como Israel. Todas as vezes que nós entramos na casa do Senhor, a escolha sempre é nossa. A gente vai entrar e sair da mesma maneira somente se nós quisermos. Todas as vezes que a gente entra aqui dentro, você tem uma oportunidade de entrar como Jacó e sair como Israel. Eu vou repetir isso aqui para alguém ouvir. Jacó era trapaceiro, suplantador, mentiroso. Quando tem um encontro com o anjo, ele diz assim: ó, não suba antes que me abençoe. Jacó pede uma bênção e Deus vai ferir Jacó. Porque o que Jacó precisa não era uma bênção, o que Jacó precisava era que Deus ferisse ele a tal ponto que ele entendesse que às vezes para curar o nosso interior, Deus precisa nos ferir. Deus olhou para Jacó e quando o anjo brincava com ele, ele disse: me abençoa, me abençoa, me abençoa. Aí Jacó agarrou o anjo de tal maneira. Eu não sei como ele lutou com o anjo, irmão, não sei te dizer. Nem tudo a teologia nos explica. Se me falar um dia, eu volto aqui e prego para vocês. Só que a força física de Jacó era muito grande. Aí o anjo vai tocar na coxa de Jacó, no ligamento, juntamente na parte onde faz a desconjuntura. A medicina, o que dá a sustentação da perna entre o fêmur e a tíbia, é justamente o ligamento. E quando o anjo toca, fere tanto o ligamento medial como o colateral de Jacó. E agora, Jacó está pendendo, mancando, ferido, mas está mudado. Não é mais a mesma pessoa. Eu prefiro ser alguém que foi ferido por Deus e carrega dele uma conotação diferente do que tinha no mundo, do que ser alguém que entra, canta, prega, pula, sapateia e sai daqui da mesma maneira. Se nessa noite Jesus quiser nos ferir, nos fira, mas pelo amor de Deus, Senhor, não nos permite que saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Jacó nunca mais, que saiamos daqui sabendo que temos um nome diferente: Israel. É o Deus que fere para mudanças também. Só que servir a Deus não é fácil. Quando o apóstolo Paulo diz: ó, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo, ele está dizendo assim: eu tenho particularidades com Deus, e não é uma marca, é marcas. Porque Deus nos fere em diversas áreas diferentes. Eu me lembro do profeta Ezequiel, e capítulo 24, se não me falha a memória, a partir do verso 48. Ezequiel está profetizando sobre Israel, mais precisamente sobre Judá, e quando ele está profetizando, o texto começa dizendo com o Senhor falando para ele: eu, o Senhor, tirarei a beleza dos teus olhos. Aí Ezequiel está atônito, esperando Deus terminar o que vai falar para ele. Aí Ezequiel começa e diz assim: eu me levantei de manhã, profetizei conforme o Senhor me dissera, e à tarde Deus levou a minha esposa. Dá para entender a profundidade disso? Dá para nós compreendermos o cerne dessa palavra? Que ser profeta de Deus às vezes é ter percas, mesmo que a gente não queira. É viver um momento de luto e mesmo assim não parar de profetizar. Ezequiel diz que quando isso aconteceu, eu me retirei para minha casa. No outro dia levantei e profetizei conforme o Senhor me dissera. É alguém que está ferido, está machucado, mas está dizendo: Senhor, se eu não fizer o que o Senhor me diz para mim, não tem mais salvação e não tem escapatória. É alguém que entende que é acima da minha vontade, quando Deus tira alguém que eu amo, quando Deus leva alguém que eu não queria que Ele levasse, Ele ainda permanece sendo Deus. Eu perdi um primo numa terça-feira e fui fazer o culto fúnebre dele na quarta. Eu tinha congresso sexta, congresso sábado e congresso domingo para pregar. Quando chegou na sexta-feira, eu terminei de pregar com o coração enlutado.
Eu deixei a tribuna. Quando eu saí pro lado de fora, meu telefone tocou. A minha mãe dizendo: Wagner, corre para casa porque acabaram de assassinar seu tio. A gente estava 3 dias de um luto e 2 de um sepultamento. Lá saí eu do culto, nem troquei de roupa, fui para casa da minha tia. E quando chegamos lá, que palavra você prega para alguém numa hora dessa? E quando foi no outro dia, outro culto fúnebre, eu saí do cemitério às 17 horas em ponto. Eu fui para casa com a cabeça atordoada e falei: Jesus, eu não vou pregar. Eu não estou com cabeça para pregar, o Senhor me entende. Eu vou ligar para o líder e vou dizer para eles assim: irmão, olha, eu posso mandar alguém no meu lugar, eu posso mandar alguém pregar no meu lugar. Eles entenderiam certamente, mas irmão, quando eu peguei e deitei na cama, o Espírito Santo de Deus pegou e disse: quando eu abri porta para você, você pregou para mim. Eu comecei a me revirar de um lado para o outro. De Jesus eu não vou. Ele falou: você não se manda, você vai, porque lá tem alguém que precisa ouvir o que eu tenho para falar através da sua boca. Eu fui, preguei. 6 almas aceitaram a Cristo naquele dia. Eu voltei para casa, irmão, destruído, mas o nome de Jesus foi glorificado. E eu compreendi que às vezes nós temos que chorar para alguém ser salvo. Eu estava em direção da minha igreja, indo pregar, ainda quando presidíamos a congregação do Jardim do Parque Piratininga. Eu estava dentro do carro, meu telefone tocou, meu irmão me ligou e falou para mim assim: você está sentado? Eu falei: não, estou indo para o culto, estou dentro do carro, pode falar. Ele pegou e falou assim: eu tenho uma notícia para dar para você. Eu falei: fala. Ele falou assim: a mãe foi diagnosticada com câncer. 50 anos ela como mãe santa do centro de Candomblé, irmãos. Há 14 anos eu oro pela vida dela. Eu olhei e falei: Jesus, não acredito nisso. Falei: eu estou orando. Eu esperava que a notícia fosse uma notícia de conversão. O Senhor vem, como o Senhor permite? E a gente, na pequenez do nosso pensamento, às vezes quer tentar indagar a Deus sobre alguma pergunta. E o Senhor olhou para mim e falou assim: você não conhece os meus pensamentos. Você não conhece o que eu tenho para você. Você não sabe do que eu posso entregar para você, e nem tampouco da maneira que eu trabalho. Eu fui para o culto e eu dei a notícia para o meu pastor. Eu chamo ele de pastor porque é um pai para mim na fé. E dentro do carro dele ele falou para mim: se você não quiser pregar, não tem problema. Eu falei: não, eu vou pregar. E eu estava pregando uma mensagem, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, justamente sobre a vida do apóstolo Paulo. E um jovem estava passando, ele parou na frente da igreja e ficou olhando. O diácono chamou ele entrou, começou a chorar desesperadamente. E antes de eu pegar e fazer o apelo, ele já estava vindo na frente para aceitar Jesus. Ele falou: posso falar uma coisa? Eu falei: pode. Ele pegou e falou assim: me empresta o microfone. E nessa hora a gente fica, sabe, entrego. O Espírito Santo de Deus falou para mim: tem que chegar a falar. E quando entreguei o microfone para ele, ele falou assim: olha, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, porque essa porta está aberta. Eu passei aqui na terça, eu passei aqui na quinta, estava fechada. Os nossos cultos lá é dia de quarta e sexta-feira. Ele falou: eu estava indo agora em direção da ponte para pular lá de cima e acabar com a minha vida. E eu ouvi uma palavra que me fez voltar atrás. Eu quero Jesus para mim. Eu comecei a chorar de soluçar. Deus levantou a irmã Macé do ciclo de oração, aleluia. Ela veio marchando na minha reta, colocou a mão no meu ombro e falou: filho meu, assim diz o Senhor, prega, que enquanto você prega, eu cuido de toda a tua casa. Aleluia. Ela falou: eu digo mais para você, estou indo lá naquela cidade, porque eu sou o Deus que passo quilometragem que você não pode. Eu comecei a chorar. Aleluia. 960 quilômetros de distância, minha mãe mora na minha casa, irmão. Ela falou: e fica tranquilo, que vou trazer ela para cá, e quem vai cuidar é você. Ela veio, ficou 40 dias em casa, fez a biópsia, retirou o útero, as células cancerígenas foram totalmente extinguidas. E quando ela voltou do hospital, ela falou: olha, teve uma visita de capelania lá, é assim que chama, né? Esse negócio que você faz. Eu falei:
Ela falou: e cantaram um louvor tão bonito, eu queria que você cantasse aqui para mim também. E depois disso ela passou a escutar louvores entoados para o nome do Senhor todos os dias. A gente não conhece, mas Jesus sabe da maneira que trabalha. Lembro de Jó. O texto diz: o camarada, por ser íntegro, é provado. E às vezes a gente fica procurando algum defeito e diz: não, por que Jesus faz isso e aquilo? Porque parece, irmão, que para a nossa visão hoje, a visão religiosa de alguns, é que se a pessoa está sendo provada, é porque Deus está punindo ela. E nem tudo é punição, às vezes é provação. Jó não entende nada do que está acontecendo com ele. E quando Jó questiona, sem blasfemar, ele começa a perguntar para Deus e fala: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E Jó faz cerca de 14 perguntas para Deus. E quando Deus desce para se manifestar para Jó, ele faz cerca de 70. Ele olha para Jó e fala assim: Jó, cinge pois os teus lombos, porque agora eu te perguntarei e tu me responderás. Ele fala: Jó, onde estava você, Jó? Quando eu criava as almas dos homens, onde você estava? Aí Jó diz: não sei. Aí Deus olha para Jó de novo e fala: onde você estava, Jó? Quando as estrelas da alva todas juntas salmodiavam e adoravam o meu nome. Jó, onde estava você quando eu colocava as bases, os pilares, os fundamentos da terra? Onde você estava, Jó? Por acaso você sabe quem foi que deu ordem ao mar e disse para ele: daqui você não vai passar, somente até aqui você virá? E Jó diz: Senhor, também não sei. Ele olha para Jó e diz: finge o lobo que o negócio vai estreitar agora. Jó, porventura você sabe o tempo que as cabras monteses dão à luz? Jó diz: Senhor, também não sei. Ele diz: quem é que alimenta as aves do céu e alimenta as feras na terra? Você sabe? E Jó diz: Senhor, não sei. O teu pensamento é maior que o meu, a tua palavra é maior que a minha, o teu querer é maior que o meu. Aí Jó dobra ao joelho, ele vai dizer um dos versículos mais célebres da Bíblia, Jó capítulo de número 19 e versículo de número 25. Ele se põe de pé e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que a minha carne consumida em meus ossos, eu verei a Deus. Sabe o que Jó está dizendo? Para mim pouco importa o que está acontecendo aqui, eu sei que há para mim um lugar reservado, e é diante da face do meu Deus. É um Deus que nos fere. Deus às vezes nos fere quando não ouve a nossa oração. Foi assim com Davi, está lembrado? O segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, verso 15 em diante. O texto diz que Batseba vai dar a luz ao filho de Davi. E o texto diz que Deus feriu a criança. Irmão, o que a criança tem a ver com o erro de Davi? Nada. Mas Deus feriu. Por quê? Porque quis. E eu peguei uma certa feita perguntando, falei: Jesus, tem Davi? Tem, mas por que vai ferir justamente a criança? A gente se pergunta às vezes. Não é isso? Tanta gente bom e tanta gente ruim. Por que Deus leva os bons? E a gente precisa entender que muitas das vezes os bons que Deus leva é para guardar o céu. Eu preguei uma vez dentro do CDP daqui da Terceira da Serra, e eu tive a infelicidade de pastorear lá por aproximadamente 7 meses, ainda quando não éramos convertidos. Vivíamos uma vida totalmente leviana, e eu tive um processo revogado para a justiça 2 anos depois de me converter. E aí cheguei lá dentro, já era pregador do evangelho, e quando eu cheguei, o pastor do raio olhou para mim e falou assim: você que vai pregar aqui agora, cara. Jesus falou para mim que você vai ser o pregador. E lá dentro nós apregoamos, e pela misericórdia do Senhor, um jovem aceitou a Cristo. E ele saiu primeiro que eu, e os portões se abriram para mim cerca de 3 meses depois, mas ele já estava balançado na fé. Fui atrás dele, fizemos um culto, e num dos cultos que eu preguei, ele falou assim: eu quero voltar para Jesus. E ele voltou. 3 dias depois ele desceu à sepultura num acidente de carro. E a mãe dele
chegou para mim e falou assim: eu sei porque Deus levou o Leandro. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu orei para Jesus e falei: Senhor, por mais que eu queira Ele aqui comigo, eu quero mais que Ele esteja ao seu lado na glória. Esse é o pedido do coração de uma mãe que a gente não pode entender a profundidade. Eu falei para ela falou: Jesus falou para mim, eu não vou abrir mão da alma dele. E no velório dele, quando ela começou a cantar, ela chorava e dava glória ao nome de Jesus. Eu nunca vi alguém daquele jeito. E o culto fúnebre acontecendo, e ela virou para os jovens que eram amigos dele e falou: e vocês que estão aqui ouvindo, eu tenho uma coisa para dizer para você. Jesus está prestes a voltar. E para onde vai a tua alma? Querido, durante a vida ele nunca pregou uma mensagem, nenhuma alma aceitou a Cristo com uma palavra dele, porque era tímido demais. Mas no dia do velório dele, 14 amigos aceitaram a Jesus, e um deles é pastor hoje. Sabe por quê? Jesus sabe o que faz. Aleluia. Davi ora, jejua. O texto diz que Davi se veste de saco de cinza, humilhação máxima para o rei, coloca a boca no pó, jejua, está orando, buscando quarto fechado, lugar secreto, oração. Davi, homem segundo o coração de Deus, irmão. O camarada que dedilhava a harpa, o espírito imundo que estava na vida de Saul saía, ele nem abria a boca, só dedilhava a harpa. E ele vai orar com todas as suas forças. E sabe o que Deus vai responder para ele? Não. Deus fere Davi com uma perda. E a perda é enorme. Só que o texto diz que quando chega a notícia para Davi, fala assim: Davi, o menino morreu. Sabe o que Davi faz? Vai para o meio do deserto chorar? Não. Davi levanta, tira a roupa de saco de cinzas, coloca a sua melhor veste, entra dentro do templo e vai louvar o Senhor. Eu não sei qual canção Davi cantou, mas eu tenho certeza que Deus ouviu aquela canção e Deus recebeu aquela oração de uma maneira mais pura do que quando Davi veio bailando com a arca sobre as suas costas. Não é o joelho que não funciona, não é a oração que não foi ouvida, é a vontade de Deus que não foi atendida. Deus faz o que quer, quando quer, porque quer. Vou concluir para você. O mesmo apóstolo Paulo, que foi ferido, que fala sobre as marcas, ele vai escrever aos Coríntios, segundo Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Ele vai falar assim: eu, a fim de não me vangloriar, foi-me posto, pastor. Diz: foi-me dado um espinho na cara. Ele falou: esse negócio aí é um pouco complicado, trazendo para os nossos dias. Me incomoda tanto que eu orei por 3 vezes. E sabe o que o Senhor responde para ele? A minha graça te basta. Sabe a continuidade? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Ele está olhando para Saulo e está dizendo: está ferido, está machucado, mas não tem te faltado a minha graça. Eu vim aqui pregar para alguém que está cantando, está machucado, está ferido, mas a graça de Deus aqui tem te sustentado dia após dia. Foi dito aqui que a igreja está passando por um processo de luto, e meus sentimentos a quem perdeu o ente querido, mas a palavra que eu tenho para você não é de lágrima, é uma palavra dizendo que a graça de Deus vai te sustentar. Você vai passar por esse período, mas vai passar com a graça. Você vai passar por esse luto, mas vai passar dando glória. Não faça como alguns não diz: vou abandonar, vou para fora, vou deixar de lado. Vai não, você vai vir para culto após culto, dia
dia após dia, dando glória ao nome do Senhor, e o nome dele vai ser glorificado. Quando alguém perguntar para você como que foi o negócio, como você aguentou, como você se sustentou durante todo esse tempo, você vai dizer: como eu não sei, só sei dizer para você que foi a graça, foi a graça, foi a graça, foi ela que me sustentou quando eu queria parar, foi a graça de Deus que pegou na minha mão quando eu disse: não canto mais, não toco mais, não prego mais, vou abandonar, não lidero mais mocidade, a partir de hoje vou entregar regência, não quero, perdi quem eu queria, perdi tudo que eu tinha, não quero mais, o negócio para mim não está dando jeito, e o Espírito Santo dizendo: é o meu poder que vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, é o meu poder que vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Quando você diz que está fraco, aí sim que você está forte, porque a minha graça que te sustenta. Entrou gente aqui dizendo: Jesus, fala comigo, me dê uma palavra de ânimo. Você pediu, não pediu? Leva para casa hoje. A graça te alcança de uma maneira sobrenatural. Receba força para caminhar, força para continuar pregando, força para continuar profetizando. Assim diz o Senhor para alguém: eu não vou perder você durante o processo, estou te ferindo, mas também sou o Deus que te cura. Porque o Deus que fere também é o Deus que cura. Irmão, Deus feriu o seu ungido. Isaías capítulo de número 53. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. Sabe o que eu disse? Todo o castigo que nos traz paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra pisadura aqui é profética, tá? Um dos modos operandi do Império Romano na crucificação era colocar uma coroa de espinho sírio na cabeça de quem ia ser crucificado. Espinho sírio de mais ou menos entre 5 e 7 centímetros. Os cravos transpassando as mãos e os pés de 15 centímetros de comprimento por 2,5 de circunferência. Mais de 460 cortes no corpo dele, carregando o patíbulo da cruz, cerca de 40 a 50 quilos, subindo a via dolorosa, 926 metros, quase 1 quilômetro de distância, da Fortaleza Antônia até o Gólgota. E quando ele vem subindo, e os homens na hora da fustigação não batiam só nas costas, eles feriam a sola dos pés do prisioneiro, porque é a parte mais sensível que contém no nosso corpo. E quando Jesus vai subindo o caminho do Gólgota, as pisaduras de sangue vai ficando no chão. E Júlio Africano, historiador judeu, primo de 3º grau de Maria, mãe de Jesus, vai escrever na sua dissertação chamada A Infância de Jesus, junto com Joseph Ratzinger. Ele vai escrever dizendo que os homens que perseguiam, os homens que apedrechavam, que cuspiam em Cristo, e a multidão que ia subindo após ele gritando: crucificam, quando pisava na pisadura de Jesus era sarado de toda sua enfermidade. Mesmo no momento de dor, mesmo no momento de perda, mesmo no momento que ele clama ao Pai: Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? O Salmo de número 24 vai dizer sobre a glória de Deus. O Salmo de número 28 vai falar sobre a dor de Deus, a perder o seu ungido. O texto diz que naquele momento carvões se acende sobre as narinas de Deus, o trono se põe em movimento, Deus monta sobre as asas de um querubim e voa para não ver a crucificação de Jesus. Enquanto ele está sendo crucificado, ele não olha para a sua dor, porque o mesmo Deus que o feriu era o mesmo Deus que olhava para ele e dizia: valeu a pena, porque naquele dia da festividade eles estão lá me adorando por causa das suas pisaduras. É por isso que você está aqui, é por isso que você está de pé. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, não é porque somos bons, é porque as feridas de Deus em Jesus nos trouxe oportunidade de vida. Você vê? Mas o Deus que fere é o Deus que cura. No deserto, Deus vai dar para Moisés algumas de suas nomenclaturas.
Ele diz, olha, vai a Faraó e diz, o termo eu sou ali, é eu sou o que sou. Ela tem uma conotação variável. Faz alusão a ele dizendo para Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja. Se tiver fome, eu sou o teu alimento. Se tiver frio, eu sou o que te esquenta. Se tiver medo, eu sou a tua coragem. É por isso que uma das nomenclaturas do nome de Deus são várias variáveis. Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jeová Shalom, o Deus que te dá paz. Tsidkenu Yahvé, o Deus que é a sua justiça. Elohim, o Deus que está sob o controle de todas as coisas. Só que o medo de Moisés é que no meio do deserto tem muita enfermidade. Ele diz, fica tranquilo que durante a passagem vai estar com você Jeová Rafá, o Deus que te cura. O termo hebraico, quando Deus diz para Moisés, eu vou arrancar vocês do meio do Egito, é Mizraim. A palavra Mizraim faz alusão a arrancar com força, como se Deus tivesse feito uma ferida e arrancado com força. Ele diz, fica tranquilo, sou o Deus que te firo, mas também sou o Deus que te sara. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Porque essa é a conotação da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Apóstolo Paulo vai escrever em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e diante. Por isso, o mesmo Paulo que orou para que Deus passasse dele o espinho na carne, o mesmo Paulo que está orando aos Gálatas e dizendo assim, olha, não me inquiete porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, é o mesmo que vai escrever na segunda epístola dele, a igreja de Corinto, capítulo de número 4, verso 16 ao verso 18, ele vai dizer, olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, fica tranquilo, não se inquiete não, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem. Ele diz, porque tudo que a gente se vê são passageiras, mas as que não se vê são eternas. Ele estava dizendo, tudo isso vai passar. E a melhor notícia é que o reino de Deus vem. E uma boa notícia, melhor ainda, é que lá naquele dia não haverá nem pranto, não haverá choro, não haverá lágrima e nem ranger de dente. Somente uma canção entoada em plenos pulmões, 48 horas sem parar. Aleluia. É o que João diz, eu subi ao céu e vi os 24 anciões que se prostram diante do trono de Deus e o adoram em espírito e em verdade. Isaías capítulo de número 6, ele vê o trono de Deus e os céus abertos, e os querubins e serafins voavam uns para com os outros. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 também voava. Cobriu o rosto em sinal de reverência, cobriu os pés em sinal de santidade, e com 2 voavam e clamavam uns para com os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que você chora tanto e ainda continua cantando, porque isso aqui é só um ensaio do que vai acontecer, porque em 1 milésimo de segundo o Jesus Cristo teu Senhor pairará sobre as nuvens e gritará: vinde benditos de meu Pai, e entrai pela porta que preparada está. Glória. O texto diz que estarão 2 no campo, um sobe e o outro fica. Já é tipo hoje as empresas de aviação, elas não permitem que 2 pilotos cristãos façam o mesmo voo, porque ele diz que se Jesus voltar, eles arrebatam o piloto e o avião cai, não tem ninguém para pilotar. Até ímpio acredita que Jesus vai voltar. Deixa eu dizer um negócio para você: já está cumprindo os 213 sinais dos escatólogos dizendo que Jesus está voltando. Isso não é mais novidade, mas quem diz é Ele: eis que cedo venho. E bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E aquele que tem sede, venha, 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 venha. E tome de graça da água da vida.
receba chave, não é receba carro, não é receba a tua vitória. Ele diz em plenos pulmões: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fique de pé adorando, fique de pé adorando, fique de pé adorando, fique de pé adorando. Eu não sei da tua dor, eu não sei do teu luto, mas eu vim aqui pregar para você que nessa noite o Jeová Rafá está presente. Ele passeia no meio dessa igreja e ele diz para mim aqui: diga à minha igreja que eu sou Deus que cura. Eu sou Deus que cura de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito de Deus. Foi sério dizendo para você. A cura é tão profunda que todos os homens da Bíblia que foram curados por Deus, Deus se utilizou dele para curar outras pessoas. João Batista é morto, perde a cabeça. Jesus está passando por um período do luto. O texto diz que Jesus se retira para um lugar deserto a fim de ficar só, e a multidão vai acompanhando ele. Jesus no barco e a multidão pela terra. E Jesus dizendo: preciso de um tempo. O luto judaico durava-se 7 dias. Sabe o que o texto diz? Que quando Jesus chega em terra, tem uma multidão já esperando ele. Deus é especialista em te cercar de pessoas para não te perder. Vou repetir isso aqui para alguém: Deus vai te cercar de pessoas para não te perder. Vou falar isso aqui de novo porque o Espírito Santo está bradando no meu coração. Deus vai cercar você de pessoas que oram para não lhe perder. O texto diz que Jesus olha lá de cima do monte, e quando ele olha, ele vê as ovelhas, os homens como ovelhas que não têm pastor. Para encerrar, pergunto, você me responde: quem é o bom pastor? Jesus. Quem é o bom pastor? Jesus. Você está olhando para as ovelhas, os homens, e estão vendo eles como ovelha que não tem pastor. Quem é que está em falta? É direito dele 7 dias de luto. Só que é terceiro dia, terceiro. Ele está olhando lá de cima para baixo, ele está vendo que o povo está se perdendo. Ele tem duas opções: vivencia o luto e perde mais do que já perdeu, ou quebra o luto e poupa de perder aquilo que ele ainda tem. Aí ele quebra o luto e desce. O texto diz assim: que ele estendeu a mão, curou os homens e os abraçou. O camarada está abraçando todo mundo, passando por um período de perda, de luto, de guerra, é batalha, tanto carnal como espiritual. Ele está abalado, mas mesmo assim continua pregando. É como se o inferno estivesse dizendo: agora ele para. Ele diz: vou continuar pregando. É como se o inferno estivesse dizendo: agora ele diz isso. Ele diz: vou permanecer pregando. É como se alguém dissesse: agora acabou, não canta mais, não prega mais, ixi, esquece, o negócio agora vai desviar, vai voltar para o mundo. Ele continua pregando. O texto diz que ele abraça todos, despede os discípulos e sobe para o monte a fim de orar sozinho. Enquanto ele abraça todos, ninguém o abraça, mas quando ele está sozinho, o Consolador, o Paracletos de Deus, é aquele que desce ao lado dele. Vem aqui, vem, e pega ele do lado e diz assim: eu estou contigo e não lhe solto. E Jesus, no momento de luta, como se o Paracleto abraçasse ele, disse: estou lhe guardando, estou te dando estrutura. Você não vai parar, não vai cair, não vai desistir, vai continuar caminhando. Quem sustenta é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Eu vim aqui dizer para alguém aqui: receba uma descarga de glória agora. Seja cheio do Espírito Santo para continuar caminhando. Você não vai parar no meio dessa caminhada. O texto diz que Jesus naquele momento levantou, desceu, continuou pregando, e o nome de Deus foi glorificado. Você disse para Deus: Senhor, será que eu vou durar até mais esse congresso? Tem mais 30 para você participar, e o nome deles
ser glorificado. Ninguém vai te ver voltar pro funk, ninguém vai te ver voltar pro pagode. Eu não vou permitir que o seu nariz fique cheio de cocaína de novo. Você vai ser cheio, mas cheio da presença de Deus, da presença de Deus. E quando sua cabeça, eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus, Pai de amor, de glória e de misericórdia. Senhor, nós compreendemos nessa noite que o Senhor é o Deus que nos fere, mas também é o Deus que nos cura. Aqui está a sua palavra, digna de toda aceitação. Deus, por ela fomos sarados, curados, restaurados. Pai, eu quero lhe agradecer por tudo, pela vida de cada um que aqui está. Senhor querido, que a tua palavra fale como um martelo que esmiuça a penha na tábua do coração de cada um dos teus filhos. Sim, Deus, renova da força, da vigor, da virtude. Põe de pé aquele que está caído, como uma marcha triunfal e um som de um exército. Nós vamos ver essa igreja em marcha triunfante, e o teu nome será glorificado. É o pedido que eu lhe faço e lhe agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e Deus abençoe sua família, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor.